Aleluia. Graças a Deus. Amém? Diz assim no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46. A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, e numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se a um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver. E seguiu Jesus a estrada fora. Diga glória a Deus. Essa palavra, gente, do cego de Jericó é muito interessante. Porque ele se encontrava à beira de um caminho. Ele ouviu, de uma certa maneira, que Jesus passaria por ali. Então ele queria o quê? A cura dele. Ele era cego. Mas a cegueira dele levou ele também à miséria. Por ele ser cego, ele se tornou um mendigo. E certa vez, este homem dessa situação, imagina como que na família dele também não trazia uma situação difícil. É ou não é verdade? E aí esse cego ouviu dizer que Jesus iria passar por ali. Então ele ficou à beira do caminho. Sabe por quê, gente, que ele ficou à beira do caminho? Porque dentro do coração dele, ele tinha uma fé, uma certeza de que Jesus iria passar por ali, ele iria chamar a atenção do nosso Senhor Jesus e certa vez ele seria curado. Ele seria livre daquela situação que ele estava vivendo. Quem está compreendendo? E aí, quando ele ouviu, que Jesus estava passando, com certeza os ruídos, a multidão ali, porque aonde Jesus passava, seguia o quê? Multidão passando, e com certeza era aquela alegria seguindo Jesus. É ou não é verdade? E nisso, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você sabe que interessante essa parte, que quando a pessoa quer um socorro, a gente grita, é ou não é? Quem aqui já passou uma situação difícil que você precisou gritar para as pessoas te socorrerem imediatamente? É ou não é verdade? Um exemplo, eu já me queimei, mas estava na situação... Eu gritei para a minha família ver o que estava acontecendo. E certamente quando você grita, alguém fica... O que foi? É ou não é? Chama Quando o seu filho está lá brincando, que ele cai e se machuca, ele grita: mamãe! Você já vai ver o que aconteceu, porque não é normal ele falar daquela forma. É ou não é? Quem está compreendendo? E aquele cego,
ele estava numa situação difícil. Que ele estava cego e ao mesmo tempo ele era o quê? Mendigo. Ele passava por problemas físicos e problemas também que afetavam a vida dele. Com certeza, ele era uma pessoa triste. Porque ele queria o quê? Ver. Ele não queria depender de quem? De ninguém. E você sabe que interessante que quando os discípulos falaram assim, ó, vai lá que o mestre está lhe chamando. Ele fez o quê? Ele largou a capa. Ele estava com a capa. A Bíblia fala que ele deu um salto, tirou a capa e foi. Porque ele tinha plena certeza de que o Espírito Santo, naquele momento, iria tocar na vida dele. E eu quero refletir nessa parte. Você sabe que quando a pessoa está cega, ele enrolou aquela capa no corpo dele. Por que ele enrolou aquela capa no corpo dele? Porque ele tinha que andar de forma devagar, porque se por acaso ele caísse, talvez a capa seria o quê? A sua segurança. Quem está compreendendo? Ele estava com a sua fé e a sua segurança onde? Na capa dele. Porque a capa estava envolto o corpo dele. Então ele era ali, mendigo, enrolado no manto, cheio de panos. Quem tem que estar conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Ele estava com o corpo enrolado. Então certamente se ele fosse caminhar por algum lugar, certamente tinha que ser com muita cautela, porque ele era cego. Então ele teria que ir muito devagar, com a proteção que da capa, porque imagina, ele é cego, se ele bater aqui ou bater em alguma coisa, a capa o protegia de se machucar. A capa certa vez protegia ele de coisas piores. Quem está compreendendo? E também a capa, como ele era um mendigo, ele conseguiria guardar o que ele queria comer depois. Quem está entendendo? Então o corpo dele estava envolto a uma capa. Ou seja, a fé daquele cego, Bartimeu, ele tinha fé em Deus, só que também ele estava preso a quê? A capa. Ele estava preso à capa. E aí ele falou, quando o mestre passar, eu vou gritar. E ele vai me ouvir e vai me atender, colocar a mão sobre a minha vida. E uma vez, o Senhor Jesus colocando a mão, uma vez o Senhor Jesus trazendo cura, trazendo que ele pudesse ver, a vida dele mudaria. A vida dele seria outra, ele já não ia depender da capa, ele já não ia depender de nada, ele conseguiria andar com as suas próprias pernas. Quem está entendendo? E com certeza a vida dele também mudaria da água para o vinho. Porque ele não ia ficar sendo mais um mendigo. Ele era mendigo porque ele era cego. Ele era cego e se tornou um mendigo. Então, além da situação física, ele também tinha o quê? Uma situação financeira arruinada. E certa vez a família também era o quê? Arruinada. Se afeta o seu lado financeiro, ou se afeta a saúde, afeta também toda a família. É ou não é verdade? Se você tem um familiar que fica inválido numa cama, mesmo que você consiga fazer tudo, você fica também dependendo, você depende para cuidar daquela pessoa. É ou não é? Quem já viu pessoas nessa situação? É ou não é verdade, gente? Fica naquela dependência. E sempre, quando uma pessoa fica em uma dependência, sempre uma coisa afeta a outra. Sempre um sentido da vida, circunstância, afeta o quê? Outros sentidos.
Ele era cego, mas o problema dele era só a cegueira? Não, ele era mendigo. E certa vez ele passava por vários problemas também dentro da sociedade, na sua casa, internamente. Mas aí ele ouviu a voz de Deus. Sabe o que isso significa? Ele teve o quê? Fé. Confiança. Ele ouviu falar que Jesus passaria ali. Então, imediatamente no coração daquele homem, obteve mais o que? Confiança. Ele tinha plena certeza de que Jesus ia passar e ouvi-lo, ele seria o que? Curado. Quem está entendendo? Sabe o que é isso, gente? Que mesmo que você passe uma dor, mesmo que você passe uma situação na sua casa, que você está ali sofrendo, você jamais pode abandonar a sua fé. Jamais pode abandonar a certeza de que Deus irá tocá-lo, de que Deus irá restaurar, de que Deus irá mudar a sua história. Diga glória a Deus. O cego Bartimeu acreditou, confiou. E por isso ele foi lá e ele falou: Deus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou por um Deus vivo. Quantas são as pessoas que quando... Você sabe que lutas todos nós passamos todos os dias, é ou não é? Dificuldade, quem nunca? É ou não é verdade? Todo dia é algo novo, diferente, uma situação a ser resolvida. As demandas são grandes, é ou não é verdade? Mas quando nós temos dentro do nosso coração a nossa confiança e nós acreditamos, Deus ele vem e coloca a mão. Sabe por quê? Porque no momento da dificuldade que você enfrenta, no momento da luta que você passa, você tem o seu coração, a sua fé em quem? Em Jesus Cristo, que é o único Senhor e Salvador de tudo. E aí você deposita a sua confiança, a sua fé em quem? No Senhor. É quando você vem à igreja e fala: Senhor, eu cheguei aqui assim, mas eu estou colocando em tuas. E Deus ele trabalha. Deus ele faz. Deus ele faz. E aí aquele cego começou a gritar: Senhor, cadê, meu Deus? Me cura. Aí parecia que aparentemente o Senhor não estava ouvindo. Ele começou a gritar ainda mais. Quantas são as vezes que você orou, você pediu a Deus e você continua passando essa luta, mas aí Deus ele fala para você: continue crendo, continue confiando, continue acreditando que eu vou tocar. Eu já coloquei a mão pela fé. Quem está entendendo? É a fé. A fé a gente não pode deixar, não pode tirar do nosso coração. A fé é certeza de coisa que você não vê. Naquele momento que ele estava ali, ele ainda não tinha visto ele sido curado. Mas quando ele só ouviu, falou: levanta daí, vai que o mestre está te chamando, ele deu um salto. Você sabe quando a pessoa, quando você está feliz, esse salto é um salto de alegria. É um salto de certeza. É um salto de fé que Deus colocou e você tem no seu coração. É um salto que é a certeza que você tem que o Senhor salvou a sua família, que o Senhor salvou a sua casa. Pela fé você fala: Deus, eu creio que o Senhor está salvando o meu filho. Eu creio que o Senhor está salvando o meu marido. Eu creio que o Senhor está tocando na vida da minha esposa. Nessa área, Senhor. Quem está entendendo? Você dá esse salto. Aí você acredita e você ama o Senhor. Deposita a sua fé no Senhor. Você acredita e fala: Senhor, eu te amo cada vez mais. Eu creio, meu Deus, que está tudo no seu controle.
Quem está entendendo? A Bíblia fala assim, ó. Não precisa você abrir, não. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 35, fala assim, ó. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancei a promessa. Diga glória a Deus. Alcancei a promessa. Bartimeu, ele era cego, mendigo, mas dentro do coração dele, ele tinha certeza da promessa de Deus. Então ele não abandonou a sua confiança e não abandonou a sua fé. Ele acreditou e ele disse, eu vou lá porque eu creio que eu serei curado. E hoje você veio aqui porque você crê que Deus está salvando a sua família. Diga glória a Deus. Acredite. Não abandoneis a vossa confiança. Porque é a promessa de quem? De Deus. É a promessa de Deus para a sua vida. É a promessa do Senhor Jesus para a sua casa. Ó, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a promessa de Deus na nossa vida. Então nós não temos que duvidar daquilo que o Senhor faz. Amém, igreja? Acredite. Venha buscar com toda a sua fé. Venha buscar esse Deus vivo e poderoso. Assim como você tem feito, vindo de quinta, vindo de domingo, vindo às terça-feira, perseverando. E Deus, assim como o Senhor Jesus colocou lá, trouxe a cura, né? Aqui no último versículo fala que o Senhor, ele entregou ali, né? Fala assim, então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. Poderia ser curou, não poderia? Que ele queria ser curado? Mas a importância da promessa de Deus, que quando Deus ele age por completo. Não, ele queria ser curado da cegueira, mas o Senhor Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. E imediatamente tornou a ver. Olha que interessante, gente. Olha como Deus é maravilhoso. Ele gritou por um socorro, o Senhor o atendeu, e o Senhor Jesus falou para ele, vai, a tua fé te salvou. Quando ele recebeu a salvação no interior, ele tornou a ver. Aleluia, né? Deus é maravilhoso. Porque ele recebeu Jesus, a salvação. E quando ele recebeu, ele tornou a ver. Ele poderia ver. No comecinho ali. O Senhor curou. Mas o Senhor falou, o Senhor salvou. E ele tirou aquilo que prendia ele. Tirou aquilo que estava amarrando ele, que era a capa. E lançou nos braços do Senhor Jesus. Quem compreende essa palavra? Quem entendeu essa palavra? Nessa noite, Jesus quer salvar a sua vida e sua família. Nessa noite, o Senhor quer trazer a salvação, porque é isso que nós buscamos. Nós não buscamos apenas uma libertação. É ou não é verdade, igreja? Não adianta você lutar. Eu quero que o meu filho saia do vício. Eu quero que o meu marido... Não. Nós buscamos pela salvação. É completo. É completo. Não é somente algo físico ali, mas é completo. Porque se você busca assim, Senhor, salva meu filho, salva minha família, salva minha casa, naturalmente ele receberá cura, naturalmente ele receberá prosperidade, naturalmente o Senhor entregará as bênçãos na vida dele. Diga glória a Deus.
Lá no livro de Deuteronômio fala o quê? As bênçãos decorrentes à obediência. É a palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra, a fé e acreditamos, nós recebemos aquilo que o Senhor, promessa na palavra, se cumpre em nossa vida. Quem entendeu? Amém? Essa palavra de salvação para a sua vida nessa noite. Essa é a palavra de salvação para a sua casa. Essa é a palavra de salvação para a sua vida, para a sua família, para o seu filho, para todos os sentidos. Recebe isso no seu coração. Recebe no seu coração que você hoje, feche os olhos, meu Deus, que nessa noite essa pessoa possa tirar a capa que prendia, Senhor. Porque nós acreditamos, porque a tua palavra, meu Deus, é fiel. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. E nós confiamos, meu Deus. Nós acreditamos, meu Pai. E tomamos posse da vitória no nosso lar, Senhor. Meu Deus, eu não sei o que essa pessoa passa, mas eu sei que o Senhor está no controle. Eu sei que o Senhor está cuidando de tudo. Eu sei que o Senhor visita nessa noite, Pai. Em todos os sentidos. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Dê uma salva de palmas. Graças a Deus. Amém.